João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Sabe o que me chama a atenção aqui? Ele foi ter com Jesus de noite. Por que Nicodemos não foi falar com Jesus de dia? Por que ele não procurou Jesus de dia? Por causa da sua posição. Ele não queria se expor, não queria assumir. Ora, o que chamou a atenção dele? Eram sinais, mas mesmo vendo sinais, ele não assumiu. Mesmo está convencido, preste bem atenção, mesmo está convencido, diante dos factos, não tinha como duvidar que Jesus era de Deus. Diante dos factos, não tinha como duvidar que Jesus era de Deus. Mas por que ele não assumiu? Cuidado com esse porquê, porque esse é o porquê de muitas pessoas. É a razão porque muitas pessoas não estão nascendo de Deus. É a razão porque que a vida de muitas pessoas está estagnada. Por quê? Não assumem. Ele não assumiu. Nicodemos viu fatos. Nicodemos viu, olha só, Nicodemos viu sinais. Mas ele foi procurar Jesus às escondidas. Não queria que ninguém visse ele com Jesus. Ele não queria se expor, não queria assumir. Por quê? Por causa da posição que ele ocupava. Ou seja, ele não queria colocar em risco a posição dele. Ele não queria colocar em risco, porque diz a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era um dos chefes. Ou seja, eu vou fazer aquilo que é politicamente correto. Não é o correto, mas é o quê? É o politicamente correto. Cuidado com esse negócio de politicamente correto. Nós não somos assim. Ou somos ou não somos. A gente precisa assumir a nossa fé. Amém, pessoal? E esse assumir a fé não é só chegar a assumir a fé diante das pessoas, não. É assumir a fé diante dos nossos sentimentos. É assumir a fé diante dos nossos pensamentos. É assumir a fé diante dos nossos desejos, da nossa vontade. Por exemplo, qual era o problema de Nicodemos? Por que Nicodemos não queria assumir a fé? Por causa da posição dele. Ele não queria perder a posição dele. Mas e você? Não será por causa de um relacionamento? Se você dizer não, você vai perder ele? Já atendi caso de menina que está namorando e o namoro não é cristão. Estão fazendo o que não podia, não pode fazer. Isso traz maldição. Como já preguei aqui várias vezes. Depois disso, as pessoas normalmente procuram falar assim: puxa, bispo, a gente está namorando já há X tempo e tem acontecido essas coisas. Mas por que não para? Por que não diz não? Porque ele fala que se não fizer, vai procurar lá fora. Então tenho medo de perder ele. De qualquer jeito, vai procurar lá fora. Mesmo depois de vocês casar, vai procurar lá fora. Não te respeita. E o diabo é mentiroso. Vai te prendendo com isso. Mas tá bom então, vai procurar, então pode procurar. Para mim acabou. Eu quero fazer o que é certo. Amém, pessoal? Eu quero fazer o que é certo. Faça o que é certo. Fazer o que é certo, às vezes implica perder. Mas é melhor perder um pouquinho aqui na terra do que perder a vida eterna. Você vê, ele reconheceu. Ele sabia que Jesus, presta atenção, ele sabia, ele estava convencido, ele já foi convencido de que Jesus era filho de Deus. Mas então, filho, agora que você não tem mais dúvida, por que não assume? Espera aí, como trocar a minha posição com Jesus? Como trocar o meu relacionamento com Jesus? Como trocar o meu cargo com Jesus? Como trocar os ganhos que eu tenho com Jesus?
como abrir mão disso aqui, que está tão legal, legal entre aspas, né? Está tão legal com Jesus. Tem uma hora, ou você assume Jesus e abre mão do que é errado, ou então você perde a salvação. Fazer o que é certo tem um preço. Tanto é que, olha, o que Jesus respondeu? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está claro, ele disse: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí, como assim nascer de novo? Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. É mesmo? Será que você é filho de Deus? Como é que é o filho de Deus? Hein? Como é que é o filho de Deus? Vamos analisar aqui. Como é que é o filho de Deus? Lá, 1 João, capítulo 3. Coloca o versículo 7. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é o quê? É justo, assim como ele é justo. Ele deixou bem claro: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Deus é justo. Continua. Mas quem comete pecado é de quem? É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Continua. Qualquer que é nascido de Deus, não que, gente? Não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, nós vimos aí duas coisas. Quem comete pecado é de quem? É do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Não é filho de Deus. Filho de Deus anda na justiça. Filho de Deus não pode cometer pecado. Ora, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Filho de Deus anda na justiça. Agora você entende por que é necessário nascer de novo? Foi por isso que ele disse, olha, foi por isso que ele disse para Nicodemo: Nicodemo, se não nascer de novo, ou seja, se você não for filho de Deus, você não vai ver o reino, você não vai se salvar. Ei, você não vai ver o reino. O reino é para os filhos, é para aqueles que nasceram. Por isso é que ele disse: é necessário nascer de novo. Por quê? Continuando aqui no livro de João, não 1 João, mas no livro de João. Por quê? Ele diz aqui, ó, deixa eu ver, João 3. Por quê? Diz aqui, ó: o que é nascido, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou você é carne, ou você é Espírito. O Espírito peca? Não. O Filho de Deus, ele vive no Espírito. O Filho de Deus anda no Espírito. Você não pode dizer que você é filho de Deus e você ainda está vivendo na carne, você ainda está andando na carne. Então é hora de você analisar-se: peraí, de qual filho eu sou? Hein? De qual filho eu sou? Pô, bispo, pelas minhas atitudes, preste bem atenção, olhe para dentro de você, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos condizem com Deus? Isso é dentro. E fora, preste atenção, e fora, o que você faz fora? As suas obras por fora, elas refletem um filho de Deus? Mostra um filho de Deus ou mostra o filho do diabo? As suas obras são de Deus, mostram Deus, ou as suas obras mostram o diabo? Caraca, bispo, e agora? Quer dizer que eu sou filho do diabo? Eu não estou te acusando, eu só estou te pedindo que você analise-se, que você reflita qual o espírito que está em você. Quem está te gerando? Hein? Quem está gerando em você sentimentos? Quem está gerando em você vontades? Quem está gerando você desejos? Quem está gerando você pensamentos? Quem influencia essas coisas em você? Ela é a sua fonte.
Não sei se você está me entendendo. Aquele que te influencia é a sua fonte. Quem é essa fonte? Essa fonte é Deus ou essa fonte é o diabo? De onde você está bebendo? Presta atenção. De qual fonte você está bebendo? Aí você vai ver aonde você está pertencendo. Aí você vai ver de qual filho você é. Puxa, bispo, eu refleti aqui, eu vi aqui, eu acho que eu não tenho sido de Deus. Tem cura para mim? Claro, filho, claro. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Diz assim, versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de quem? É isso aí. E diz aí, versículo 10, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja o que, gente? Levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus fez o que, gente? Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, é interessante essa parte, que deu seu filho unigênito, ou seja, ele era o único filho que ele tinha, para que através dele fosse gerado outros filhos. Olha para mim, um dia eu bebia da fonte do diabo, um dia eu fui filho do diabo, mas Deus me amou de tal maneira que Ele deu a vida dele por mim. Eu criei nisso, eu acreditei nisso, eu me entreguei e Ele me fez nascer de novo. E hoje eu sou filho de Deus. A porta está aberta para você, é só você querer. Jesus disse, para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras. Quando o Filho do Homem se manifesta, quando o Espírito de Deus se manifesta na vida da pessoa, ele desfaz as obras do diabo na nossa vida. Ele desfaz as obras do diabo na sua vida. E você passa a ter a obra de Deus. Você passa a ser filho. Agora, é preciso você ter essa consciência de quem você é filho. Eu não quero que você seja enganado. Eu não quero que você ache que o fato de você vir aqui todos os domingos, quartas-feiras, que você está salvo. Eu só quero que você seja verdadeiro. Sabe qual é a minha missão aqui? É ajudar o Espírito Santo a gerar filhos para Deus. Assim como um dia eu fui gerado, Ele quer gerar você também. Mas como é que eu posso fazer isso? Você tem que buscar. Por isso é que você tem que estar consciente de qual fonte você está bebendo. Eu jamais vou poder dizer, não, esse não é. Não cabe a mim. Isso é algo que cada um de vocês precisa ver. É algo que cada um de vocês precisa ver. Peraí, o que eu faço? Como é que eu faço? Que tipo de sentimentos eu tenho tido? Que tipo de pensamentos eu tenho tido? Que tipo de obras? As minhas obras, elas glorificam a Deus ou envergonham a Deus? As minhas obras são de Deus ou são do diabo? De acordo com as minhas obras, aí eu vou ver se eu sou filho ou se não sou. Se eu não for, peraí, eu vou me contentar continuando a ser filho do diabo? Não, eu vou dizer, Senhor, eu não quero. Eu sei que tenho sido infiel, eu sei que tenho te desagradado, eu sei que tenho errado, eu sei que tenho falhado, eu sei que eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Aí você fala tudo de errado que você está fazendo. Eu sei que eu penso isso, eu sei que eu sinto isso, sinto aquilo, eu sei que eu tenho vontade disso, mas eu quero mudar. Me ajuda, o Senhor deu a vida por mim, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você nascer de novo e ser o verdadeiro filho de Deus. Amém. Agora deixa eu falar, o filho de Deus, o diabo não
toca. Quem é filho de Deus, o diabo não toca. Ele pode pressionar aqui, ele pode pressionar ali, ele pode colocar um problema ali, ele pode colocar outro problema ali, mas não adianta, ele não toca. Ei, ele não toca. Nos filhos de Deus, ele não toca. Quando a pessoa está na igreja e ainda é vítima de macumba, ainda é vítima de bruxaria, ainda é vítima de magias, tem alguma coisa errada, é porque você ainda não é filho. Porque no filho nada disso acontece. No filho o diabo não toca. No filho toda maldição que é lançada a você, ela se transforma em bênção. Posso ser sincero com você? Eu sinto pena de quem persegue o filho de Deus. Eu sinto pena de quem deseja maldição para o filho de Deus. Porque tudo que deseja para outra pessoa, sabe faz o quê? Volta para ela. Volta para ela. Porque no filho de Deus o mal não toca. Não toca. A mão de Deus está sobre todos os seus filhos. Ele disse mais: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Vem cá, uma mãe que amamenta pode esquecer o seu filho? A senhora pode esquecer o seu bebê? Jamais. E ele ainda disse mais: ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei dos meus. Só que ler isso é muito bonito. A pergunta é: você é filho? Não se deixe enganar, não se deixe iludir. Faça uma análise, veja se você é filho. Se você não é, você pode ser. A porta está aberta. Por isso ele foi até o Calvário. No Calvário ele deu a sua vida para que todos aqueles que nele creem recebam a vida do Filho de Deus e sejam transformados filhos de Deus. Ei, seja filho, seja filho. Você entende? Seja filho. Não seja mais hipócrita. Não viva mais fingindo. Seja filho de verdade. Se de um tempo para cá você tem fingido ser um filho, você tem pensado ser filho, e hoje você talvez descobriu que, puxa bispo, eu não sou, por aquilo que eu tenho feito, por aquilo que eu tenho sentido, pelos desejos que eu tenho tido, eu não sou. Lembre-se, a porta está aberta. É só você querer ser filho. É só você buscar. Busque. E Ele vai fazer de você um filho. Amém? Fique de pé. Se você quiser vir aqui na frente, bispo, eu hoje reconheci que eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero ser. As minhas obras não têm sido boas. As minhas atitudes não têm sido bons. Os meus pensamentos não têm sido bons. Os meus sentimentos não têm sido bons. Mas eu quero mudar. Sai do seu lugar. Pode vir, se você quiser. Você não é obrigado não. Mas se você quiser, pode vir aqui na frente. Vem aqui ficar mais próximo do altar.